né? Meu convidado da noite deve estar por aqui já, daqui a pouco ele entra. O Leandro Souza, ele que é ator, modelo internacional, e daqui a pouquinho vai estar entrando aqui comigo no Entrevistas. Vamos ver, já o pessoal já está começando a entrar, vamos ver se dá certo agora. Creuza, seja bem-vinda. Franklin Souza, Iraci, tá todo mundo entrando aqui. Vocês estão me vendo bem, gente? A conexão não tá boa. Marcos Souza, psicanalista Marcos Souza já está aqui na área. Marcos, estou bem porque eu vou chamar meu convidado agora. Vamos ver se agora a gente consegue entrar, né? Problema sério de conexão, pelo amor de Deus. Seríssimo, Leandro, de conexão. Mas eu tô O que será que travando aconteceu, meu Deus? conexão. Tá cheio de live aqui no Instagram, não sei se é do Instagram, não sei se é meu, se é... não sei. Mas enfim, estamos aqui. Deu Boa noite, certo. seja muito bem-vindo ao Entrevistas. Obrigado, boa noite. Tá me vendo bem, ouvindo bem? Tá ótimo. Eu vou colocar um fone de ouvido. Ih, será que eu não tenho? Não, eu tô ouvindo bem você. É porque aqui eu... É barulho. Então, vou apresentar o Leandro, que já está aqui comigo, né? Ele que é modelo internacional, ator, né? Descoberto por um olheiro aos 18 anos de idade nas ruas do Rio de Janeiro. O modelo e ator Leandro Souza hoje desfruta de uma carreira sólida e bem-sucedida. Sua carreira de modelo internacional já o levou a morar em alguns países, sendo sua última estada em Nova York. De volta ao Brasil ano passado, Leandro continua viajando muito, mas hoje está aqui para falar um pouquinho sobre a sua carreira, suas experiências e quais são os seus projetos, seus planos, os seus sonhos. Não é, Léo? Isso mesmo. Então, Perfeita seja muito apresentação. bem-vindo. Seja muito bem-vindo. O pessoal está aqui, quer dar boa noite ao pessoal? Tem muita gente aqui conosco. Boa noite, todo mundo. Boa Então, noite. vamos Bem-vindos. começar. Bem-vindos. Então, vamos começar entendendo aí essa história, né? Como começou. Que a maioria dos modelos, eles geralmente começam nas agências, né? Vão para as agências, lá eles são treinados, né? Você foi descoberto na rua por um olheiro. Como é que foi isso? Conta pra gente. Sim, eu tinha 18 anos, aqui no Rio de Janeiro, a minha cidade onde eu nasci e cresci, e fui chamado na rua pelo Sérgio Matos, e não foi de Sérgio? primeira. Sim, não foi de primeira que eu comecei minha carreira. Acabou que na época eu fui na agência, que era a Elite do Rio de Janeiro, que não existe mais. E chegando lá, eu fui, mesmo tendo sido chamado na rua, eu não consegui nem contato com o Serginho, que era quem tinha me chamado. Um outro rapaz da agência me viu e falou: Não, você não pode entrar porque eu tinha uma espinha aqui, pouca, e falou que eu tinha a espinha e que eu era muito magro. Então, que eu não poderia ser modelo. E eu voltei para casa, triste, desolado. E depois passaram mais alguns meses e eu fui chamado de novo para uma outra booker, que é a Cristine. E voltei à agência do Sérgio Matos. E dessa vez sim eu fui aceito. A agência de Sérgio Matos, ela é muito respeitada, mas ela é muito exigente, né? Ela tem um Sim, hoje em alto dia é nível de 40 graus, exigência. né? Na É, época era 40 a Mega. graus. Ele chegou a abrir a Mega no Rio de Janeiro também, na época, que hoje em dia também já não existe mais. É. E, enfim, e aí depois disso eu cheguei a fazer umas fotos de teste com o Mário Testino, até foi a primeira foto que eu fiz na minha vida como modelo, mas não era para nenhuma revista, nenhum trabalho, foi uma foto como um teste na praia mesmo. E depois eu fui lentamente desenvolvendo a carreira, bem Bom, devagar. bem devagar. Mas já temos É, perguntas aqui, viu? Muita gente aqui conosco, já tem gente perguntando: Nossa, que homem maravilhoso de lindo. Uma tal de Ju aqui está falando. Obrigada, meu amor. O canalista Marcos Souza está aqui, ótima, linda. Juliana, make-up. Juliana é uma maquiadora. A maquiagem dela, além de ser social, é uma maquiadora de cinema também, né? Ela tem, assim, olha, altas maquiagens, maquiagem de cinema. Ela é topada aí. Quem fica de olho nela é o Jaime Monjardim, né, Ju?
Ela está dando boa noite aqui no trabalho, mas passei aqui para ver vocês, ela está falando. E tem pergunta do psicanalista aqui, está perguntando se Leandro é difícil ser Leandro. Ó, é muito, é muito difícil. É extremamente difícil. Eu sou uma pessoa que eu penso muito. Inclusive, nessa questão de carreira, de aparência. Eu, minha vida inteira, nos 20 anos de carreira, eu achava que a minha carreira ia acabar no mês seguinte. Eu achava... passava, às vezes, 2 semanas, 3, às vezes um mês a gente passa até sem trabalhar como modelo. E aí eu já, desde o início até hoje, eu penso, agora acabou. Agora eu tô velho, agora eu não vou mais trabalhar nunca mais. Então eu tô sempre pensando, sempre analisando cada situação. E então, por isso, é muito difícil ser Leandro. Pois é, né? São as neuras. É bom que é o psicanalista que está perguntando aqui, ele é psicanalista. Que bom, Silvana, fala pra ele que eu tô precisando de consulta. pronto, aí, Marcos, você está precisando de consulta, vou marcar, viu, com você aí no divã. Silvana Aham. Geral está dizendo, licença, vou tomar um remédio de pressão, a minha depois dessa visão está 100 por 50. Se acalme, meninas, que ainda tem muita coisa aqui pela frente. Cíntia maravilhosa e perfeita, obrigada, Ju. Você é minha amiga, melhor entrevistadora do mundo. Puxa saco, minha. Eu Nelzinha tá acho aqui. mesmo. Nel tá aqui, né? Boa noite, Nel é meu braço direito aqui na minha casa. Cuida dos meus filhos quando eu preciso me ausentar. Tá comigo aqui há 8 anos já. Legal. Rony, Juliana, vou voltar a trabalhar, mas queria ficar aqui com vocês. Deixa ligado, Ju, e vai fazendo pergunta e vai ouvindo. Tá aqui, Evelyn. Muita gente, muita gente. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui, que de fato era o que você queria fazer na sua vida, porque eu sei que você tem uma outra profissão de fisioterapeuta, não é isso? Você se formou em É isso. fisioterapia? Me formei em fisioterapia na Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro. Sim, conheço. É, é... Não, a minha carreira de modelo começou, na verdade, quando eu me formei no colégio, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia porque eu gostava de esportes, completamente perdido. E aí, ah, esse comentário, fizeram um comentário aqui A engraçado. gente nem lê. Bom, e aí Faz... eu fui chamado na rua quando eu tinha 18 anos. E aí, fazendo a faculdade, eu comecei meus trabalhos de modelo. Na verdade, no início eu fazia muita figuração, porque eu não pegava nenhum trabalho realmente de modelo, pegava trabalhos muito pequenos e fazendo a faculdade em paralelo. E quando eu me formei, que eu tinha 23 para 24 anos, eu pensei, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu não queria ser fisioterapeuta, mas também não sabia muito bem que caminho seguir. E aí foi quando veio o convite, né, da 40 Graus na época para eu ir morar em Milão. E aí eu fui. Tinha me formado como fisioterapeuta e decidi me aventurar em Milão com 23 para 24 anos, com um pouco de dinheiro no bolso, e assim começou realmente a minha carreira internacional. Aí nessa época eu já trabalhava um pouco mais aqui no Rio de Janeiro. Ah. E como é que foi a experiência de morar fora? Você morou quanto tempo lá em Milão? Você morou em Milão e também passou algum tempo em Barcelona, não é isso? Sim, nesse início que já era meio de carreira, né, dos 23 até os 26 anos, eu morei, além de Milão, que eu morei 2 anos, eu morei em Barcelona e no Chile. Sempre indo e vindo do Rio de Janeiro, porque eu amo muito o Rio de Janeiro. Então, eu passava um tempo lá, um tempo aqui, um tempo lá, viajando, um tempo aqui, né? Até meus 26 anos. Com 26 anos, eu voltei para o Brasil pela primeira vez, querendo me dedicar à carreira de ator, e só que a carreira de modelo sempre atropelando, sempre não me deixando tempo. Eu fazia curso de ator e tudo, mas eu não tinha tempo de me articular como ator, porque a carreira de modelo me trazia outros trabalhos e viagem e dinheiro. Então eu Pois é, né? acabei, Dinheiro. sim, então eu acabava deixando a de ator de lado. E assim, aí isso eu passei 4 anos aqui no Rio de Janeiro. Também comecei uma marca de roupa na época, e com 30
eu trabalhava muito no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu pensei, acho que está na hora de novo ir para fora e dar um passo ainda maior. Foi quando eu fui para Nova York, com 30 anos, que eu morei até o ano passado. Morei quase 8 anos em Nova York. É fundamental para a carreira de um ator, de um modelo, morar fora, falar a língua. Por exemplo, você foi morar em Nova York, você já sabia inglês? Sim. Já falava muito Já bem sabia inglês? inglês, É já sabia. fundamental, é preciso Eu falar acho que inglês pelo para poder. menos você precisa se comunicar. Você não precisa falar um inglês perfeito, mas principalmente o Hum, mercado de Nova York, os clientes gostam desse bate-papo, os clientes gostam sim, do modelo que sabe conversar, que sabe contar história, que diverte todo mundo que está na sala. O cliente quer se encantar pelo modelo, entendeu? Outros lugares, por exemplo, eu morei em Tóquio um mês, era justamente o contrário. Eu morei em Tóquio, no Japão, e era o contrário. Um dos motivos que eu não quis ficar lá era porque os clientes não falavam inglês e eu não falo japonês, né? Então, o pois que é. acontecia é que lá você tem uma pessoa que é responsável por você. Antes de você fazer o teste, a pessoa te pergunta algumas coisas, fala um pouco de você. Ah, meu nome é Leandro, sou do Rio de Janeiro, tenho a minha idade e tal. Na época eu tinha 36, eu acho. É, gosto de ir pra praia e surfar. Aí o cara, tá bom, obrigado. Ele chegava pro cliente e falava lá em japonês, você nem sabia o que ele estava falando, se estava falando certo, se estava falando errado, e você ficava do lado, assim, sorrindo. Você não tinha essa oportunidade que eu achava, que Hum, eu acho maravilhosa em Nova York, que é de você ser você mesmo. Para mim, esse é o grande diferencial. sim, Então, sim, eu acho que na maioria dos mercados, se você não consegue se comunicar na língua do cliente, é um pouco ruim. é difícil, né? Assim, como é? Ah, agora faço feito Cazuza, essa é a vida. Tem pergunta aqui, por eu não me perder na pergunta. Assim, a Rony Van está perguntando o seguinte: qual sua marca de roupa? Ah, Tem alguma chama. específica? Não, não, eu tenho a minha marca. Acho que está perguntando a minha marca que eu tenho, né? Que eu Ah, vendo das roupas. camisetas? Eu tenho uma marca que chama 1112. Eu faço Ah, camisetas. E pronto. eu E mesmo quem quiser. desenho. Pode É, falar. é uma coisa que eu gosto de fazer em paralelo à minha carreira de modelo. E a pessoa adquire como as suas camisetas? Ah, pelo Instagram, mandando direct. E agora eu estou fazendo um site que vai ficar pronto em breve. Ah, que maravilha. Então aguardem o site aí com as camisetas aí do Léo para vocês adquirirem, viu? O Márcio Com Lincoln certeza. entrou aqui conosco, ele que é um grande jornalista, você vai estar na coluna dele na semana que vem, né? Está aqui Opa, conosco. O site Bacanudo é um site bacana, é muito bem conceituado aqui no estado. O Márcio Lincoln é um jornalista muito bem conceituado. que legal. Leandro, ele tem uma pergunta para você. Leandro, você nunca pensou em enveredar pela dramaturgia? Aí. Com certeza. Como eu falei aqui, né? Eu sempre estudei muito para ser ator, mas a carreira de modelo sempre acabou atropelando, literalmente. E agora tem um ano que eu voltei para o Brasil e uma das minhas grandes metas é conseguir me desenvolver na minha carreira como ator. No Rio de Janeiro, no Brasil, São Paulo. Estou tentando, né? Mais um período de pós-pandemia. É. É, e temos também, segundo relatos, um governo que não incentiva muito a cultura no nosso país. O dinheiro para a cultura no Brasil nunca foi muito, né? E agora eu acho que Está menos. travado a E, questão do dinheiro, viu? pois é. Então, eu estou tentando. Vamos. Já fiz alguns testes. Vamos ver o que Ah, que acontece. massa. Ah, vai É, dar certo. Ó, o George está dizendo que já deixou mensagem para você. Depois você entra em contato ótimo. com ele. George Roberts está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, meu querido. E depois você retornou ao Brasil. O principal motivo foi esse? Você se dedicar à carreira de ator? Diria os dois principais motivos. Esse e criar minha filha no Rio de Janeiro, porque eu amo muito o Rio de Janeiro. Apesar do que muitas pessoas dizem, eu amo o Brasil. Eu acho o Brasil o melhor país do mundo para morar por diversos motivos.
Então, diria que esses dois principais motivos, criar minha filha no Brasil e me dedicar à carreira de ator, com certeza. E a filha parece que já está começando também na carreira de atriz, né? Ou de modelo, né? Porque, se me falha a memória, ela já fez uma propaganda com você recentemente. Fizemos, sim. A gente Foi? fez a gente fez a campanha Dia dos Pais da Renner, eu e minha filha juntos. Foi sensacional. Já está aprendendo com o pai, né? Os passos aí da carreira. Você pensa em colocar ela? Ela já está agenciada? Não. Ela não é agenciada porque, por enquanto, eu não quero. Eu quero Ah, que ela curta mais a infância dela antes de começar a trabalhar. Esse trabalho comigo foi uma exceção. sim. Depois até chamaram a gente para fazer outras coisas. Teste, né? Nada, nenhum trabalho confirmado, mas eu falei que eu Uhum. preferia não, por enquanto. Eu acho que eu gostei dessa experiência, ela se divertiu, foi super legal, mas não é uma coisa que eu quero que ela faça constantemente por enquanto. E quem sabe, quando ela ficar mais velha, na verdade, ela que vai escolher, né? Eu Sim. fico em cima do muro. Eu acho que é uma carreira muito interessante, né? Você viaja o mundo, você ganha bem, você Conhece, tem, né? sim, mas também Culturas tem o lado diferentes. ruim. Oi? Conhece várias culturas diferentes, né? Sim, eu não, sem dúvida, nesses 20 anos de carreira, nos 10, 12 anos que eu tenho viajando, né, o mundo, eu realmente passei por situações, oportunidades que eu nunca imaginaria na minha vida. E com certeza eu gostaria que ela tivesse isso, mas por outro lado, é uma carreira também bem complicada e não sei se eu gostaria que ela passasse por certas coisas. Imagino. Você acha que essa carreira ela é mais difícil, ela é mais difícil para mulher ou para homem? Ai, é difícil falar isso, né? Não sei. Eu diria que para homem, porque para começar, o homem ganha 10 vezes menos, né? Que preconceito, né? Uma Com o lado modelo, masculino. provavelmente uma modelo mediana, feminina, assim, uma boa modelo internacional ganha provavelmente quase um dos de homem. Você Deu uma está me ouvindo? travadinha. É. Voltou. Agora, mulher tem uma questão mais forte, essa questão do assédio, né? A questão do corpo, que já diminuiu bastante nos últimos anos, essa necessidade de ser muito de medidas, etc., que melhorou um pouco. Mas, então, mas ainda assim, eu Travou. travou. Deu uma travadinha. Estou te ouvindo, mas está travando. Tá travando o meu ou o seu? O pessoal está dizendo que o Leandro está caído. Qualquer Oi. coisa, entra e sai de novo. Qualquer Ah, coisa, entra, era o meu que sai. tava ruim? Pronto, voltou. Ah, o pessoal está falando Voltou, aqui. voltou. Voltou. Sim, Pronto, aí, estávamos falando da questão da mulher, do corpo, do assédio. sim, eu acho que, mas ainda assim, o homem sofre bastante pela falta de você ganhar muito menos dinheiro. Eu acho que no final das contas, apesar do que dizem por aí que dinheiro não é importante, eu acho que dinheiro sim facilita as É, coisas. muito, muito, Então, mas, muito de mesmo. novo, pensando pelo outro lado, as mulheres têm muita competitividade, né? Tem muita mulher que é modelo. Homem também, mas mulher acho que mais ainda. Acho que não é fácil, tanto homem quanto O mulher. mercado, Isso é uma coisa. o, mer, Sim, eu o acho que é uma coisa mercado pede importante de ser mais. dita. Hum, pode falar. Não, uma coisa importante de ser dita, que a carreira dele não é fácil, né? Muita gente fala, gostaria de só reforçar mais uma vez. Ah. Olha, tem um rapaz aqui, Tchutchuca. Ele Hum, está dizendo assim, ou se é ele ou se é ela, eu não sei. Gente, que saudades do Leandro.
Da última live que eu participei foi com o Vinícius. Vinícius não é aquele modelo que teve um probleminha de saúde? Não é Sim, ele? Você tem ele notícias teve. dele? Não, infelizmente ele teve um problema que não foi um probleminha, Foi né? Foi um um problemão. problemão. E, na verdade, infelizmente, ele faleceu. Ele faleceu. Ele teve uma doença Eu vi, séria e eu acabou. acompanhei. é, Era um grande amigo meu. Mas, enfim, coisas da vida que acontecem, né? Eu vi numa campanha aqui, e eu mandei até uma foto para ele. Eu te vi na campanha, porque eu tinha, né? Mas já Ah, tem muito tempo já. Eu não pois sabia. é. É, eu também Lamentável. cheguei a ser entrevistador, né? Durante a pandemia, eu cheguei a entrevistar alguns modelos para o meu canal do YouTube. Eu vi, Cheguei a fazer umas 10 entrevistas no meu canal do YouTube. Que, eu vi, aliás, eu chama vi. Um Modelo em Nova York. Quem estiver assistindo quiser seguir, eu falo Nós vamos sobre falar sobre o programa daqui a pouquinho. Tá isso. aqui na pauta. Vamos falar, porque Ótimo. é bem importantezinho esse assunto aí de Sim. seu. Mas Ali- aqui o Jonathan Almeida está fazendo uma pergunta. Ele é instrutor de passarela Aham. lá numa agência lá em Salvador. Uhum. Maravilhoso. Uhum. O que você diria para aqueles que para aqueles que romantizar glamoriza esse mercado? O que você diria para aqueles que romantizar glamoriza esse mercado? Não Pessoas que façam glamorizam isso. demais, Não façam isso, porque é um mercado que você acaba, além dessas pressões, né, da agência, dos clientes em relação à sim, aparência, você, por exemplo, se você for um modelo internacional, você acaba nas viagens, todo mundo quer muito viajar, viajar, né? Só que não esquecem da parte da solidão, que você fica sozinho, esquecem da parte de todas as datas comemorativas, aniversários, casamentos, Natal e Páscoa, que você fica sozinho. Às vezes, tem modelos que ficam 2, 3 anos sem voltar para casa, ou porque não tem dinheiro, ou porque por causa de visto que está em processo de visto, então não pode sair do país. Então existem algumas questões assim psicológicas, né? Questões que não são do trabalho em si, mas que são muito muito complicadas, né? Você passa, por exemplo, em Nova York um inverno de 7 meses, muitas vezes sozinho. muito Você divide, rigoroso, né? no início da carreira, você divide apartamentos que tem 5, 6, até 10 pessoas. Eu já morei no Chile numa casa que tinham 8 pessoas, você divide o quarto com Pelo três amor de Deus. pessoas. Então, só essa questão de casa, né? Quantas situações você não passa? Briga, né? Briga física. Já vi briga física mais de uma Nossa. vez, né? Porque aquele estresse, todo mundo querendo trabalhar, falta de grana, morando junto, acaba dando confusão. Essa é E a parte negativa, sim, digamos assim, né? exatamente. Essa questão de Meu você Deus. tem que estar sempre feliz, de bem com a vida, lindo e maravilhoso, não é fácil, isso mexe muito com a cabeça dos modelos. E digo assim, no dia a dia, né? Porque, aliás, tanto no dia a dia quanto no dia do teste do trabalho, né? No dia a dia, porque você se cobra, você Hum. olha no espelho, vê uma ruga, vê uma coisa. Então, não é só no trabalho, no dia do trabalho, é todo dia você se cobra, né? Tem pessoas que vão lidar melhor com isso, e tem pessoas que vão lidar de forma pior. Essa parte física para o homem é mais fácil. A mulher, porque tem a questão do cabelo, Com aí a mulher certeza. eu acho que para a Sim, mulher é sim, mais sim. difícil. Porque a mulher tem Não, que se manter arrumada. Porque se for chamada, né, de repente, ela tem que estar organizada, né? Tem todo o processo de alimentação, tudo, né? não, com certeza. Nesse sentido, as mulheres sofrem bastante mesmo. Oi, Oi? oi, tô te ouvindo. Não, falei que realmente essa questão da aparência feminina é muito mais forte do que na masculina. O pessoal está perguntando aqui se você se cuida diariamente, especificamente voltada para isso, né? É, a verdade verdadeira
é que essa não é a minha maior questão, meu maior problema como modelo. Eu sou bem relaxado, essa é a verdade. É? Eu como absolutamente tudo, desde o início da minha carreira, eu nunca fiz dieta. O meu corpo eu mantenho fazendo exercício, esportes, nem academia eu vou. Eu faço treino de jiu-jitsu, eu surfo, eu corro na praia, não vou à academia, nunca fui. Na verdade, fui 3 vezes na academia na minha vida. Mas por quê? Eu não sou um modelo que faço campanha de cueca, de praia, moda praia. Eu faço muita coisa de terno, faço muita publicidade, aquelas campanhas que é o pai de família, é o irmão da família. Quando eu era mais novo, eu era o irmão, né? Agora eu sou Sim. mais velho, eu virei o pai. E em breve eu Oh, serei o avô. Tem que continuar ganhando dinheiro. é verdade. Ainda bem que o mercado hoje ele está muito bom para isso, né? Tem aí O uma agência mercado. chamada Real People, que ela trabalha Aham. muito com essa coisa, né? Pessoas comuns, né? Inclusive, Com, eles cer- filmam até na casa da pessoa. É bem interessante. com certeza. Isso é até uma coisa que eu falei no meu canal já, fiz um vídeo sobre isso, sobre essa mudança radical, né, que o mercado sofreu nos últimos anos, Hum, vem sofrendo dessa diversidade, essa abrangência maior de tipos físicos para modelos. Então, sim. hoje em dia, praticamente, não posso dizer assim qualquer pessoa, mas abriu muito, né? Os tipos físicos, as exigências que existiam antigamente, com medidas, etc., diminuíram absurdamente. Agora resta saber se isso é uma coisa passageira ou se vai se manter, né? E a Eu verdade é que me... acredito que. Não, Pode fala. falar, fala. Não, termine. Eu falo demais, eu não vou deixar você falar. Não, termine o pensamento. Eu acho que a minha experiência nem as agências sabem, nem os clientes, muito menos os modelos. Então não adianta se estressar com isso, porque ao longo da minha carreira, quando eu comecei, por exemplo, diziam que a moda seria dos anos 60, que eu tinha que deixar meu cabelo comprido, e eu deixei meu cabelo Hum, comprido e continuava sem trabalhar no início, né? hum, Depois várias questões foram mudando, né? Na época, por exemplo, a própria Gisele Bündchen dizem que a história que aconteceu, que ela bombou tanto, foi porque na época que ela começou, a moda feminina era aquelas mulheres meio com cara de drogada, muito magras, uma coisa assim, e ela chegou com um ar de saúde, de jovialidade, sim. bronzeada, uma coisa que na época não tinha. Então ela foi né, não só ela, mas foi uma mudança que ela teve a sorte de fazer parte e ser a maior de todas, né? E aí depois ela se Isso. manteve perfeitamente de diversas formas e continua se reinventando, que aliás é outra coisa que eu acho que todo modelo, o artista tem que fazer, né? Se reinventar, porque se ficar parado, não pesquisar, não prestar atenção, vai ficar para trás. Fica para trás, fica para trás, é. E como é que você via o mercado? Eu não sei se você. Porque, assim, quando a gente é muito jovem, a gente não presta muita atenção nessa questão de moda, né? Mas, assim, como é que você via o mercado da moda antes de ser modelo? Como você vê hoje e qual a sua perspectiva disso para o futuro? É, sinceramente, de vez em quando eu me questiono Sinceramente. de vez em quando eu me questiono se a carreira de modelo não vai acabar de alguma forma. Quando eu falo isso, as pessoas do mercado falam, claro que não, e eu acredito rapidamente para eu não ficar desesperado. Mas quando eu falo, não, vai continuar, eu falo, ótimo, então eu vou ficar feliz e vou levar minha vida, porque senão eu fico maluco. Mas às vezes eu fico pensando, porque os cachês já baixaram muito, os cachês de modelo, tanto masculino como feminino. Essa abrangência de pessoas acaba trazendo mais oferta ao mercado, né? E com mais Sim. oferta, qualquer pessoa sabe que o preço cai, tendo mais oferta. Qualquer produto. E modelo não deixa de ser um produto humano, né? Você ia falar alguma coisa? Você não atribui, você não atribui isso também à questão dos digitais influencers, não? Com Porque hoje em dia certeza. os digitais influencers ele está substituindo um monte de coisa, né? Com, Inclusive modelos, porque eles vão lá na loja, não tem profissionalismo nenhum assim em relação, né? Vai na loja e faz e sim. vende.
o produto. Com certeza, exatamente por isso que eu acho que a carreira de modelo, como conhecemos, vai acabar. Não a necessidade de pessoas para fazer campanhas de publicidade ou de moda. Isso eu acho que não vai acabar nunca, porque as marcas precisam de pessoas que vendam as marcas delas. Isso não vai acabar. A questão é quem vai ser a pessoa que vai vender. E o Sim. que era o modelo da forma que a gente conhecia? Era uma pessoa linda, né, nos padrões da sociedade, que tirava uma foto, fazia um comercial e ninguém conhecia a pessoa, ninguém sabia quem ela era. Era até místico, né? Ai, aquela modelo era uma coisa inalcançável, né? Era uma coisa Sim. assim. E hoje, com essa questão do Instagram, inclusive os próprios clientes estão se adaptando. Como eu falei, nem os clientes nas agências, nem os modelos, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu já conversei eu conheço muita gente, desde bookers, donos de agência, aqui em Nova York, na Alemanha, converso muito com o dono da agência da Alemanha, da minha agência da Alemanha. Ninguém sabe o que está acontecendo. E vão se adaptando, né? E principalmente os clientes, são quem tem o dinheiro, também. Ah, vou botar meu dinheiro no TikTok, vou botar meu dinheiro no Instagram, né? Então eles querem pessoas. Pessoas que tenham seguidores, que influenciem pessoas, que vão fazer as pessoas consumirem as marcas deles. Então o que acontece com os modelos, está acontecendo de certa forma, é que os modelos estão tendo que se adaptar. Inclusive eu. Tem que fazer live, tem que ter canal de YouTube, tem que falar e eventualmente tem que se fazer envolver. outras coisas que muita gente, eu incluso, não gostam. Mostrar sua vida pessoal, né, que os influencers fazem tão bem. Então eu acho que assim, é Complicado. um momento bem complicado e diferente na história do mundo, em todos os sentidos, e na carreira de modelo também. Então vamos em frente, fazendo o que for possível e ver o que vai acontecer. Só Deus sabe. É. Mas assim, você saía passeando de bicicleta em Nova York, mostrando os pontos Sim, turísticos, né? Você chegou a mostrar também um pouco da sua vida pessoal, com sim. relação, né, à sua Aham, família. sim. Isso, você sentiu uma diferença em relação a isso quando você passou a fazer isso? Você sentiu que atraiu mais a questão das pessoas para isso? Um pouco, sim, mas a quantidade de trabalho que eu tinha para fazer aquilo, os momentos felizes da minha vida que eu perdia mostrando ao invés de aproveitando, né? Sim, O sofrimento de ver que o algoritmo do Instagram não estava mostrando a minha viagem que eu fiz para Los Angeles para fazer um puta trabalho e eu vendo outras pessoas fazendo um trabalho na esquina da casa deles e tendo uma repercussão enorme. E eu fazendo um pois é. puta comercial de carro em Los Angeles com um puta diretor e ninguém via. Então eu fiz isso durante um ano, dois, assim, vou me esforçar para mostrar tanta coisa que eu tenho interessante para mostrar e eu vou ter um reconhecimento por isso, vou ter um retorno, vou ter seguidores, vou ter trabalhos, vou ganhar mais dinheiro, claro, todo mundo quer. E no final das contas, não era isso que acontecia, seja porque as pessoas não achavam tão interessante, ou seja por causa do algoritmo do Instagram, ou não sei, estou tentando entender ainda, essa é a verdade. E aí É, eu estava. eu meio que eu não parei, né? Eu diminuí. Mas, sinceramente, certas coisas que eu cheguei até a fazer na época e eu parei porque não vale a pena. Tem o Sabino está falando o seguinte, que vários modelos se tornaram digitais influencers nos últimos tempos, verdade. Eu tenho Sim. acompanhado a carreira de alguns e realmente tem tido isso, né? Uhum. Mas você nunca foi modelo de passarela. Você Não. sempre foi modelo comercial. Sim. É... Aconteceu na minha vida. Ah, Quando eu comecei a trabalhar, no início eu trabalhava pouco e eu gostava muito do Rio de Janeiro. Então eu não queria sair do Rio de Janeiro, por exemplo, para ir para São Paulo, onde era um mercado muito maior. Na época diziam que existia um preconceito dos clientes de São Paulo com modelos do Rio de Janeiro. Eu hum, acredito que existia, de certa forma, mas não total, mas um pouco, né? E aí quando tinha, por alguma exemplo, razão específica? não, porque modelos que tinham carreira de sucesso geralmente iam para São Paulo. Então Ah, eles eu imagino que seja isso. Eles não se davam ao trabalho de prestar mais atenção nos modelos do Rio de Janeiro,
já iam direto. Eu sei que nas agências de São Paulo que estão os melhores modelos, entendeu? Ah, Peraí, tá ouvindo barulho? Não? não, Então tá. não. Algum barulho aqui estranho. Então eu acho que aí nessa época eu queria ficar no Rio de Janeiro, queria porque queria, eu era adolescente, jovem, e não ia para São Paulo. E por conta disso eu fazia alguns testes para o São Paulo Fashion Week, que era meu sonho fazer o São Paulo Fashion Week, que eu nunca fiz. E o tempo foi passando, eu comecei a fazer trabalhos de publicidade, muitos, alguns de moda no Rio de Janeiro, mas basicamente publicidade, comerciais de televisão, fazia bastante, como faço hoje em dia. E isso me supriu, entendeu? E acabou que eu nunca fazia passarela. E outro motivo, mais à frente, assim, que eu descobri, é que a passarela, na verdade, apesar de você ter uma visibilidade muito grande, não paga bem, né? Os modelos de passarela, Não. muitas vezes, ganham pouco, às vezes nem ganham nada, ganham permuta, né? Troca de roupa, pegam algumas roupas em troca do trabalho. Então, eu preferia muito mais fazer a publicidade que eu fazia, como eu faço hoje, que é o que mais dá dinheiro na carreira de modelo. E também desencanei Tem com a que ser questão por de aí fazer mesmo. desfile. Assim, não faço questão. Na verdade, hoje em dia, eu só quero ganhar dinheiro. Uma vez ou outra, assim, eu faço trabalhos que me trazem satisfação pessoal grande, como recentemente, não sei se você viu no meu Instagram, eu fui para o México fazer um trabalho essa semana, Eu vi. que foi um trabalho ultra interessante, né? Eu fui fazer a campanha de um resort no México, então eu tive a oportunidade de, andar de mountain bike no trabalho, andar de tirolesa, andar de lancha, mergulhar no Aproveita, mar. né? Você, assim, você não aproveita como se fosse umas férias, né? Porque você chega ali, você vai andar de lancha, você anda de lancha 20 minutos fazendo foto, e fica torcendo para o seu personagem poder pular na água, né? Porque às vezes se você, por exemplo, mulher, tá com o cabelo todo feito pela maquiagem, você tá numa lancha, um É. sol de 40 graus, aquele mar cristalino, mas o cliente Hum. fala assim, a sua cena não é na água, você vai ficar torrando no barco porque você não pode destruir seu cabelo. Que Então, quando isso, né? você vai fazer um trabalho na praia, você tem que torcer para o cliente querer que você dê um mergulho, porque senão eu já fiz trabalhos de ir para um lugar paradisíaco e não entrar na água porque eu não era o meu personagem no comercial, no catálogo, entendeu? Mas no momento de folga, vocês não conseguem não fazer esse tipo de passeio? Então, aí vai depender do trabalho. Porque tem trabalhos que às vezes você Hum. vai um dia e volta no mesmo dia. Entendeu? Às Ah, vezes você está numa cidade próxima à praia, você vai até a praia, faz a foto e vai embora no mesmo dia. Entendeu? Às vezes entendi. outros trabalhos sim, você fica 2, 3 dias, aí você tem às vezes até uma manhã livre, às vezes, enfim, aí varia. Tem cliente que fala, vai lá, dá um mergulho rapidinho e volta. Depende É. muito, tem de tudo, já passei por todo tipo de situação. Esse negócio de mercado não dá prazer, né? Você já fez grandes campanhas, né? Para grandes marcas, assim. Tem alguma que você tenha realmente gostado mais, que tenha realmente, assim, feito uma diferença na tua vida? Cara, tem alguma. É uma carreira muito longa, né? É, É, porque são muitos mas anos, né? geralmente as De melhores. estrada. Sim, eu já fui para lugares que eu nunca imaginei ir, assim, e acontece da noite para o dia, assim, praticamente. A carreira de modelo não acontece da noite para o dia. Vamos dizer que eu fiquei É uma uns 5 anos construção, para né? começar a ter bons trabalhos, sim. Mas depois que você tem uma carreira, realmente acontecem coisas inacreditáveis. Então, eu já fui para Córcega, que é a ilha no sul da França, paradisíaca. Nossa, deve ser Eu já fui para lindo. Guadalupe, no Caribe. Eu já morei em Nova York 8 anos. Eu já fui para o deserto do Atacama. Eu já fui para a Patagônia. Eu já fui para Bahia. Eu já fui para Sicília, na Itália, uma ilha da Itália. Eu já fui para Tóquio, no Japão. Enfim, já viajei os Estados Unidos inteiro, todos os estados. Enfim, chega, né? Falei muita coisa já. Mas são situações inacreditáveis. Eu diria que esses são os melhores trabalhos e não tenho dúvida que são esses trabalhos também que provavelmente me geraram outros trabalhos. Porque eu trabalhei com pessoas boas no que fazem, fotógrafos, maquiadores, etc., que me indicaram, provavelmente. Então, acho que, mas especificamente, assim, uma marca.
Teve esse comercial de carro que eu fiz em Los Angeles, que tem até no meu canal do YouTube, no Instagram, que era só eu como ator, um puta comercial. O diretor era um puta diretor americano que fez, por exemplo, ele fez o clipe do Nirvana, Smells Like Teen Spirit, que foi um clipe na época que marcou a época, né? Depois disso ele fez clipe com Rolling Stones, Justin Timberlake, vários artistas, e eu filmei com ele, eu e ele, porque era só eu como ator, né? Diferente de outros comerciais que eu já fiz e que eu às vezes nem vejo o diretor, porque você fica lá no set, o diretor tá lá longe, né? Porque assim, eu nunca fiz cinema, mas eu sei que o cinema o diretor fica ali do lado, né? Com a câmera. Às vezes ele vai falar com o ator sobre a cena, mas publicidade, muitas vezes o diretor fica lá longe. Quem conversa com o ator é o assistente de direção. Às vezes nem o diretor vem falar com o ator num comercial. Então eu já fiz alguns desses. No caso desse do carro, que era só eu como ator e o diretor é antigo, ele era mais velho, ele tinha isso dele querer segurar a câmera. Ele não tinha nem fotógrafo, né? Fotógrafo, ele dirigia e fazia fotografia. Então ele ficava com a câmera aqui, ó, na minha cara, ação. Ele mesmo fazia tudo, gritava, ele era mó maluco, né? Esse diretor. Hardcore, década de 80 e 90, aquela época rock and roll, ele todo tatuado, foi filmado de camisa regata, assim, e ele errava o que ele queria fazer com a câmera, ele gritava, dava soco na câmera, e eu assim, Sério? olhando assim do lado, e ele falava vários palavrões, batia na câmera, aí logo depois ele falava, desculpa, Leandro, desculpa, o problema sou eu. Foi bem interessante esse trabalho. E ele também, o cara era uma lenda lá em Los Angeles. Quando eu cheguei no aeroporto, o motorista veio me buscar, o cara falou, não, porque ele tem 10 Ferraris. O cara tinha 10 Ferraris. Eu filmei com ele 2 dias. Cada dia ele veio filmar com uma Ferrari. Enfim, é bem diferente, assim, interessante. Olha, tem uma pergunta do Jonathan aqui. Você acha que esse mercado está, de certa forma, aderindo ao conceito ambiental, social e de governança? E qual a importância do modelo nessa revolução? Aí, pergunta difícil. Eu acho sim que tem muita gente engajada, mas eu acho que ainda está longe de ser uma coisa abrangente e realmente presente, né? Mais do que da boca para fora, realmente colocado em prática, né? E eu acho que modelos, por exemplo, como a Gisele Bündchen, que tem uma voz muito grande, e outros que têm um pouco menos, mas ainda assim tem uma influência, podem sim ter uma participação, assim como atores, assim como outras pessoas que têm influência, né? Eu acho que apesar de ter uma carreira de muito sucesso, eu considero uma carreira excelente, eu acho que eu não gero ainda uma influência. Por exemplo, se eu fizesse ações, coisas que eu admito eu não faço, eu faço no meu pessoal, mas eu não faço profissionalmente, abertamente. Não são vistas, não são reconhecidas, não são ouvidas, entendeu? O pessoal está pedindo aqui para você. Ah, Kiko Nascimento, meu produtor, finalmente apareceu, né, Kiko? Mas ele estava aqui. Quando ele não está aqui, ele está fazendo contatos para mim. Kiko Nascimento, ele está sempre me ajudando. Ele está perguntando assim: fala um pouco do lado negro da moda. Qual a proposta indecente que foi mais difícil de rebater? Se é que teve alguma, né? Olha, eu tive poucas, assim, que eu me lembro, teve uma logo no início da carreira. A gente escuta muita brincadeira, né? Então eu acho que nesse ponto, para o homem é mais fácil que para a mulher, né? Também culturalmente, eu acho que o homem lida melhor, né? Assim, lida melhor por quê? Porque o homem pode se defender fisicamente, coisa que a mulher não pode. O homem sofre menos pressão da sociedade se tiver, por exemplo, quiser denunciar, né? Tem aquela questão da mulher ser sempre questionada, mas foi isso mesmo? Você tem certeza? Eu acho que também acontece menos. Eu acho que as mulheres sofrem muito mais, né? Eu acho que os homens que exercem o assédio, os homens exercem mais assédio que as mulheres ou os homens gays
que exerceriam sobre mim, né? Mas no início da minha carreira eu fui fazer um book. Um dos primeiros books que eu fiz com um fotógrafo que era gay. E ele ficava, enfim, a foto inteira fazendo piada com o meu corpo, Sim, horrível dizendo isso. do tamanho, dizendo da minha boca, o que eu tinha que fazer com a boca, brincando, rindo, enfim, coisas desse tipo. Eu era novo, eu não fiquei assustado assim dele tomar alguma atitude física comigo, né? Mas eu fiquei sem graça, mas não confesso que não foi uma coisa assim que me deixou marcado por causa disso, né? Uhum. Por eu ser homem, hétero, eu acho que realmente é mais fácil, muito mais fácil, né? E sofre muito menos do que a mulher nesse meio. Depois teve uma outra vez também que um diretor de uma marca chamou eu e outros modelos para viajar com ele, mas também foi. Na verdade, quando essas coisas acontecem, eu nem entendo que, na verdade, havia uma maldade. Eu simplesmente falei, não, obrigado. Sei, faz Depois que cara eu de paro para paisagem. pensar, depois que eu paro para pensar e falo, é isso mesmo? Não é possível que é isso que está acontecendo. Mas, assim, mais isso, assim, às vezes, de stylist também já aconteceu, um stylist homem gay, as mulheres não, mas stylist homem gay, dá um tapa na bunda, de brincadeira, sabe? Assim, brincando, pá, meu amigo. Tipo assim, não, né? Sei. Mas também não é aquela coisa que, na minha concepção, na educação que eu tive, errada, é uma brincadeira e não é nada demais, né? Porque isso acaba gerando outras coisas para outras pessoas que para mim não gerou, mas aí de novo, principalmente para as mulheres, né? Que não dá para irrelevar mais. Pois é, vamos falar um pouquinho agora do canal do YouTube, né? Porque o papo Vamos. tá tão gostoso, já tem 1 hora de live, quer dizer, 1 hora não, porque a gente entrou atrasado e tal, mas já está chegando, e eu quero que você fale um pouquinho sobre o canal do YouTube, né? Você criou esse canal com qual objetivo? Fala pra gente. Para o pessoal tá visitando, né? Objetivo? Ganhar dinheiro. É, Tô brincando. Sempre tem, né? Claro, também, né? Também, também. né? Claro. Mas eu queria ajudar as pessoas que estavam começando a carreira de modelo, que Sim. estão começando, né? Porque eu ainda tenho meu canal, já tem 3 anos. É, coisa que eu não tive, né? É um meio muito complicado, muito difícil de você obter as informações. Tem muita gente, muito charlatão, muita gente lobo em pele de cordeiro, né? Que Agências enganam as assim, que só querem pessoas, dinheiro. e fora isso tem pessoas equivocadas também, que vão dar informações equivocadas e posam que sabem e já passei por isso várias vezes de ir atrás de alguma informação, algum conselho e ser muito ruim. Então como eu sempre prestei muita atenção, sempre fui muito de perguntar e conversar com as pessoas e mais os 20 anos de carreira, eu acho que eu sei bastante coisa. Então eu comecei, vou fazer uns vídeos para quem quiser seguir a carreira de modelo. E eu me surpreendi o tanto de coisa que dá para falar a respeito, o tanto de história que tem para contar, o tanto de coisa que pode ser dita, que às vezes para o modelo é uma coisa óbvia e simples, mas para uma pessoa que está começando não é, né? Não. De Então a tudo. dica, né? São as dicas, né? Dicas, acho que tudo é válido, né? Tanto que hoje eu já até mudei, além de dar dica para modelos iniciantes, eu conto história, essas histórias que eu conto aqui, que eu contei aqui, Eu algumas que eu contei conheço aqui eu nem também. contei lá, outras que eu contei lá não contei aqui. Tem muita história, eu acho que é até interessante, divertido também. Então, meu canal, na verdade, hoje em dia eu falo de tudo. Até ler poesia eu leio, É, eu, eu às vezes faço. Bukowski, né? Oi? Bukowski Bukowski, né? é um autor que eu gosto muito. Sim, Eu faço vlog, né? Quando eu sim, morava em Nova York, eu mostrava a cidade de Nova York. sim. Enfim, eu passei, na verdade, a adorar o meu canal, mesmo não tendo muitos seguidores. Na verdade, eu tenho 3 mil seguidores, o que não é ruim, mas está longe de ser Não. 500 mil, 1 milhão que as pessoas têm por aí, né?
que era a minha meta inicial. Hoje em dia, assim como o Instagram, eu já percebi que o buraco é mais embaixo para ter milhares de seguidores. Então eu faço para mim. Eu gosto de fazer, eu gosto de... E tem, na verdade, algumas pessoas que amam, que falam para mim que Tem um gostam. pessoal falando aqui, Leandro, essa sua sinceridade sensacional, a Isaína, não, e Obrigado. A mãe Sofia, não gosta quando eu sou ela disse muito que sincero. segue, ela disse que segue você no seu canal, já conhece. Está aqui Que conosco bom. também meu amigo jornalista também, que tem um programa Papos Biográficos. Ele é jornalista e acabou de lançar um livro aqui sobre a vida de Clemira, o lançamento do livro dele, também escritor. Você também escreveu, não foi? Um livro infantil? Sim, escrevi um livro infantil no inverno, lá em Nova York. Estava no meio do inverno, sofrendo que tinha terminado um relacionamento. Olhei para fora, vi minha árvore na minha varanda, que estava morta, aqueles galhos secos. E eu me senti como aquela árvore, seco, no inverno, sozinho, solitário. E aí comecei a pensar que eu era aquela árvore e contei a história daquela árvore, da folhinha que nasce na árvore na primavera, que também era eu. A folhinha se apaixonando por uma outra folhinha, que morava do lado dela na árvore. E todas as histórias que aconteciam naquela árvore, que sou eu mesmo. É o que passa na minha cabeça. Você chegou a fazer lançamento desse livro? Eu fiz uma publicação, como é que se diz? Independente, né? Eu paguei para Sim. publicar meu livro. E nunca fiz nenhum lançamento. Não, só vendi para amigos. Tá aqui, quem sabe um dia. Quem sabe um dia Então, o vai lançamento ele é adiante. bom porque ele é como se fosse um marco. Sim. Né? E ali você faz todo um burburinho, né? Em relação a isso. Pense nisso, é interessante. O Carlos fez aqui, no Museu da Gente Sergipana, foi maravilhoso o Ah, é? lançamento do livro dele. Ah, Foi que Infanto legal. Juvenil também. Ele É. fez a primeira parte do lançamento do livro dele, vai fazer depois a segunda parte, quando Clemilda cresce, né? Mas é bem interessante. Olha, a Sofia está falando, Leandro, sobre New Faces e a diversidade tanto racial, mas tanto corporal também. Acho isso sensacional, ainda mais pela inclusão, mas sinto que é uma hipocrisia, pela minha experiência e opinião. Vamos falar um pouquinho. Já estamos chegando no final. E eu quero fazer um eu quero fazer um bate-bolazinho aqui com você, né? Porque é tanta coisa para perguntar, mas uma hora de live não dá. Né? E É eu gosto de tudo, né? falar, né? Eu falo muito. Conto 1000 Não, mas é histórias em cima de uma importante. pergunta. Mas é importante que você fale, né? Sim. Quando você tem um convidado que não fala, é que é ruim. Porque Eu te você falei que fica esse problema tentando puxar. você não ia ter comigo. Pois é, ainda bem. Eu prefiro assim. Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. Vou fazer um bate-bolazinho aqui com o Leandro. Vocês que querem seguir o Leandro, segue lá. Leandro, dá todas as suas páginas, as suas redes sociais para o pessoal. Anderson Adler entrou aqui conosco, grande fotógrafo, esteve comigo numa live maravilhosa aqui, antes de você, na terça-feira, está aqui conosco também. Ótimo. O Kiko está agradecendo, gratidão pela resposta. É sempre bom frisar de que tudo que envolve moda, TV e músicas se tem um lado obscuro e sei de muitos modelos, tanto femininos quanto masculinos, que foram também já violados, né? Violentados, ele falou aqui, o Kiko. Então, fala dos seus canais aí, para todo mundo. Eu tenho meu canal do YouTube, chama Um Modelo em Nova York, que agora está no Rio de Janeiro, mas é Um Modelo em Nova York. E tem o meu modelo do Leandro Rio de Souza. Janeiro, daqui a pouco. Pois é, vou fazer outro canal. Vou mudar. Vai. Não, mentira. Um Modelo em Nova York, meu canal do YouTube, Leandro Souza Garca, o meu Instagram. Pronto, todo mundo aí seguindo o Leandro está fazendo grandes trabalhos, daqui a pouco está na televisão, né? Porque já está aí fazendo testes para a TV e nós vamos aguardar ele já já nas telinhas aqui, né? Dos plim-plins da vida e dos outros também. Com certeza, parabenizando. Pode anotar. Pode anotar. Então, fazer um bate-bola rapidinho para a gente terminar? Vamos lá, um filme.
Filme? É Sim. Um Sonho de Liberdade. Oh, um livro? Livro? Qualquer um do Bukowski. Ele é fã do Bukowski, viu, Hum, gente? Não me Uma odeie. Tem gente que comida? odeia ele hoje em dia. Desculpa, vai. Uma comida? Comida? Sim. Batata frita. Olha só. Uma bebida. Se quiser um prato de salada, uma Cerveja. bebida. Cerveja. Lazer. Lazer. Brincar com a minha filha. Hum. Um cheiro. Cheiro? Sim, é cheiro. Cheiro de mar. Hum. Lugar. Lugar? Aqui, no meu peito. Tudo bem. Lá dentro, né? Fora não. É tá lá dentro mesmo. Todo mundo entendeu, né? Um medo. Por morro de medo de ficar velho. Não existe elixir da juventude, viu? Alegria. Alegria ver minha filha rindo. Hum. Ela é linda. Se pudesse voltar atrás, no passado, há alguma coisa que você gostaria que mudasse? Ai, tem esse negócio de eu não ter me dedicado à carreira de ator mais cedo. Frase ou palavra que você gostaria de deixar aqui? Ah, leva-se muitos anos para se tornar jovem. Frase do, acho que é do Picasso, sei lá. É isso. Leva-se muitos Muitos anos anos para se tornar para se ficar. jovem. Porque a jovialidade está aqui, né? Essa, Por fim. Você se torna É isso aí. velho, mas jovem. Você aprende a juventude. É isso aí. Batemos um papo aqui com o Leandro Souza, ele que é um modelo internacional, ator. Daqui a pouquinho vocês vão estar vendo ele aí nas telinhas. Agradecer a você, Léo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? Generosidade de estar aqui no nosso programa. Agradecer a cada um que esteve aqui. Dênio Nicásio, boa noite, seja bem-vindo. Estamos terminando a live com o Leandro Souza. E agradecer muito por esse momento. Agora eu deixo com você. Está despedida. Tá? Obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Cíntia, pelo convite. Fiquei muito feliz. Adorei vir aqui falar sem parar. É bom E assim. sim. E adorei. Me divertir. Obrigado. Obrigado a todo mundo pela Ah, presença. eu que agradeço e até as próximas lives aí. Quando você já estiver aí nas telinhas, a gente volta a fazer live de novo. Com certeza. E vai divulgando assim que você tiver o seu site, você divulga para a gente poder divulgar também das suas camisas. Tá bom. Viu? Obrigado. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.